Gente, boa noite, é uma grande satisfação estar com vocês mais uma vez, né, completando mais um ciclo de seminários aqui, ou de oficinas, enfim, né, com vocês. Enfim, hoje o que a gente vai fazer, na verdade, né, é uma primeira conversa sobre economia popular. Né, como a Gisela lembrou, a gente já trabalha com isso porque a gente tem um grupo, né, e já passaram alguns alunos nesse grupo que a gente vinha discutindo já a economia popular, tá? E a importância disso tanto para o entendimento da economia atualmente, né, dos problemas, né, e das, digamos assim, as alternativas que existem. Né. Então, hoje aqui eu estou com a Laura que vai auxiliar a gente aqui, e a Letícia, que está ali também, que daqui a pouco também vai apresentar um conteúdo para vocês. Como é que vai ser essa dinâmica nossa, né? A gente vai fazer uma apresentação de mais ou menos meia hora, né? E aí abrir, né? Fazer uma primeira rodada aí de conversa, de troca de ideias e tal sobre isso, tá? É claro que para o aprofundamento desse tema, né, ele requer também um trabalho mais continuado. Então, por isso que essa é uma conversa, né, que a gente coloca como inicial, né, e a partir dela espero, né, que a gente faça outras conversas, outras rodadas aí. Então vamos lá. Laura, você pode projetar um pouco? Eu vou falar rapidíssimo e depois eu vou passar para a Letícia. Né? Então, quando a gente fala de economia popular, só para fazer uma diferença assim rápida, né? A gente está falando de uma economia que é reconhecida, né, como economia, né, empresarial capitalista, que é essa economia das empresas, né, que a gente já sabe como é que ela funciona e tal, e ela acompanha, obviamente, as mudanças do próprio capitalismo, né? E as mudanças hoje ela tem um grande impacto sobre o trabalho, tá? Então você hoje o horizonte do capitalismo sobre o trabalho é muito limitado, né? Então há uma apreensão muito grande. Por outro lado, tá, há uma outra economia que também funciona impulsionada pelo próprio chamado setor público, né, ou pelos governos, seja ele na esfera municipal, estadual, federal, né, que o gasto público, o gasto orçamentário, ele movimenta a economia. Então esse é um setor importante, tá? Porque ele também ele se reflete no setor empresarial, obviamente, por conta da arrecadação, por conta de uma série de relações que existem, né, entre o setor público, o setor privado e empresarial, propriamente dito. Né, e aí a gente começa a trabalhar, e a Laura já apareceu aqui, pelo menos para mim, né, e um outro segmento que é o setor da economia popular, ou o segmento da economia popular, que esse, né, tem sido trabalhado mais recentemente. Aí eu vou deixar depois para a Letícia falar mais sobre ele. Né? E a ideia da economia popular, como está projetada ali no slide, é incluir pelo trabalho e reproduzir a vida. A ideia é justamente fazer o oposto, né, que o capitalismo está fazendo hoje. Né? Isso, como vocês poderão perceber, não é uma tarefa simples nem fácil. Né? E à medida que nós vemos os números da economia, por exemplo, agora no último trimestre que foi avaliado o nível do trabalho informal no Brasil, né, só o setor privado, né, em um ano dispensou cerca de 1.300.000 pessoas, né, que saíram. Essas pessoas vão para onde? Então, quando né, um esvazia, o outro lado enche. Né? Então, esse trabalho informal, o trabalho que hoje, né, predomina na sociedade brasileira, que o IBGE calcula em torno de 40% da população hoje que trabalha no Brasil, 40% é informal. Isso compreende um universo mais ou menos aí projetado de 35 milhões de pessoas, e aumentando. Isso eu estou falando fora o desemprego, né? Que já tem aí um percentual alto. Então a gente tem um desafio na sociedade brasileira, né, no capitalismo enquanto sistema, porque as inovações tecnológicas hoje levam a dispensar trabalho. Tá? Então a ideia do trabalho hoje é muito diferente, porque a gente tinha muito a ideia arraigada do emprego, o emprego com carteira assinada, dos vínculos, etc., e o nível de proteção social derivada dessa relação com o emprego. Né?
Mas o elemento que a gente está trabalhando hoje, que é central na economia popular, é o trabalho, o significado dele, ou melhor, o ressignificado dele hoje em dia, né? Então, essa é, abordagem que a gente está trazendo aqui para vocês. Laura, pode passar aí. E o objetivo, né, os objetivos de hoje são esses aí. Falar um pouco sobre a economia popular e sua importância hoje, né, que eu já comecei um pouco. Conversar sobre a organização da vida econômica na comunidade, né, que é um pouco daquelas 3 questões que eu mandei para vocês, que são questões importantes para a nossa compreensão do processo, né? Porque ela não é só uma questão de responder, mas é uma questão de conversar sobre os temas, né? E depois que a Letícia apresentar, a gente volta a essas questões, tá? Também tem, logo depois que a Letícia apresentar, né, a gente vai ter um videozinho de 5 minutos, mais ou menos, né, que a gente vai projetar, porque Letícia vai fazer a parte mais conceitual da economia popular e depois a gente mostra um exemplo prático disso, né, de uma das várias atividades de economia popular. E o vídeo é importante não só pela atividade em si, mas pelos significados, né, que traz. Então, isso espero que a gente consiga também, né, com esse material, tá, ter uma conversa aqui interessante sobre a importância da economia popular hoje. Tá? Então eu vou chamar a Letícia agora. Tudo bem, Letícia? Aí a Laura vai desligar aqui, descompartilhar aqui, e a Letícia vai entrar falando um pouquinho dessa coisa mais conceitual. Letícia, bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Eu sou a Letícia, eu vou apresentar então a parte um pouco mais conceitual sobre a economia popular. Então, deixa eu ligar a apresentação aqui. Vamos lá. Então, a economia popular, eu vou começar primeiro com uma pequena reflexão que eu quero que vocês pensem durante a apresentação. E eu vou perguntar para vocês se vocês acham que a economia popular, atualmente, ela é praticada, ela é refém do sistema capitalista ou não. E eu vou fazer a apresentação e eu quero que vocês mantenham essa pergunta durante a apresentação. Então, a economia popular, ela tem que ser um ponto de partida, pelo menos a atual, ela tem que ser um ponto de partida para uma solução melhor. As pessoas não podem seguir um sistema que só permite que elas consigam um básico para a sobrevivência. Tem que ser um sistema que permita uma constante melhora de condição de vida econômica e social das pessoas. E é algo que o sistema capitalista não fornece para todo mundo. Então, como que a gente começa a pensar essa questão da economia popular? Primeiro, a gente tem a questão do não formal ou do informal. O que é o trabalhador informal ou não formal? É o trabalhador que já está justamente fora das atividades que são reguladas pelo Estado e pelo sistema capitalista. Então, atividades que, né, numa explicação mais geral, que dão acesso à aposentadoria, atividades que dão seguro-desemprego, que dão acesso, quando você se machuca, o seguro para a saúde, né, contra acidentes do INSS, ou seja, vários benefícios que foram conquistados pela luta dos trabalhadores, mas que só são acessíveis para quem tem carteira assinada. E o trabalhador informal está a parte disso. Dentro dessa categoria do trabalhador informal, tem a questão do empreendedorismo. Então, o sistema vende isso de que o trabalhador informal ele tem uma oportunidade, porque ele pode empreender e ter muito sucesso, e que isso é muito fácil, e é só a pessoa querer. Mas o que acontece é que esse trabalhador informal, ele é descartado do sistema, e daí ele é colocado na mesma categoria que um microempresário. Só que, na prática, esse trabalhador, ele não tem acesso a empréstimos, o acesso dele é limitado, e a situação dele normalmente é de ilegalidade. Alguns fazem cadastro no MEI para poder ter um cadastro, mas ainda assim é uma parte burocrática que nem todo mundo tem acesso. Aqui eu separei algumas notícias sobre a questão do MEI. Para quem não sabe, o governo está preparando um novo MEI, que vai ser exclusivo para entregadores e motoristas de aplicativo.
A gente vê há anos, né, falando sobre a uberização e sobre como os aplicativos usam o trabalho das pessoas e não dão nenhum suporte. Então, se um entregador fica doente, se ele se acidenta, ele não tem nenhum respaldo da empresa. Ele está por sua conta e risco e se ele está machucado, se ele está doente, ele não consegue fazer entrega, ele não tem como se sustentar suas famílias. E o governo, ao invés de buscar com que essas empresas tenham relação de verdade com esses trabalhadores para dar apoio a eles, decidiu criar um MEI, que vai ficar pela conta do trabalhador. Então, o trabalhador vai ter que colocar dinheiro lá no INSS por esse sistema, se ele quiser aposentar. E se ele se machucar ou qualquer outra coisa, ele continua sem respaldo nenhum legal pela empresa. É só um meio de falar que ele está ligado, mas a empresa não vai se responsabilizar por nada. O interessante é que quando a gente entra no Google, normalmente, as notícias são um dos primeiros tópicos sobre algum assunto que você pesquisa. Mas quando a gente pesquisa sobre MEI, no caso eu pesquisei MEI para entregadores, essas notícias, apesar de novas, não aparecem nos primeiros tópicos, elas vão aparecer mais lá para baixo. E o que vai estar no primeiro tópico vai ter uma sequência de anúncios sobre portal do empreendedor, MEI gratuito, como fazer o MEI, quais são as vantagens de fazer o MEI. Então, o sistema colocando que isso é a solução, quando isso não resolve nada do problema. Na real, é uma forma das empresas não terem contato com o trabalhador quando o trabalhador mais precisa, quando ele se machuca, quando ele está doente. Então, é bem interessante a gente ver como até a internet cria falta de acesso a algumas informações para o trabalhador. Então, aqui a gente tem a questão do desemprego. Com a alta do desemprego, como o professor Humberto falou, tanto de pessoas que já estavam desempregadas, outras que ficaram desempregadas durante a pandemia, cada vez mais trabalhadores entram nesse sistema informal e no trabalho autônomo porque eles precisam de um meio para sustentar a família deles. E dentro desse microempreendedorismo, a realidade é que eles encontram várias barreiras para se entrar no sistema, porque tem a burocracia, que é muito alta, que é complicada, que às vezes as pessoas não têm nem conhecimento do tanto de coisa que é preciso para abrir um negócio, e a falta de estímulos, tanto a falta de empréstimo, como a gente falou anteriormente, em relação a ir num banco e conseguir um empréstimo, quanto a estímulos governamentais apropriados para estimular esse tipo de pessoa a conseguir empreender de verdade. Então, várias dessas empresas acabam indo à morte, elas não funcionam. E aqui a gente tem a economia popular, que foi pensada a partir dos anos 80. Ela vem justamente para atender a esse trabalhador informal, mas a questão da economia popular é que ela vai buscar um sistema baseado em valores como solidariedade e cooperação, como, por exemplo, né, assim, em esquema prático, as cooperativas, né, que foram criadas, focado nas relações interpessoais, então na relação entre uma pessoa e outra, não só dos trabalhadores, mas entre o trabalhador que está fazendo aquele serviço e o consumidor. E a partir dessa visão inicial da economia popular, mais para frente, a partir do final dos anos 80, a economia popular ainda, né, vai estar com base o acesso ao mercado capitalista. Então, é sobre a entrada nesse mercado ainda, e não sobre estar junto ao mercado, ou, né, caminhar ao lado. E para mudar isso, começou a se pensar as unidades de trabalho. Então, o que são as unidades de trabalho? Uma unidade de trabalho é um grupo formado por relações que podem ser familiares, podem ser de amizade, de coleguismo, podem ser étnicas, como uma comunidade indígena, por exemplo, ou podem ser comunitárias, então vizinhos, pessoas, membros de uma comunidade que têm o objetivo de se sustentar suas famílias, melhorar a situação de vida deles e partem a partir daí para criar um negócio econômico. E os resultados de incluir essas unidades de trabalho foram que se deu mais quantidade de relações humanas, algumas não tão solidárias. Então, se a gente pensar numa questão de uma família, por exemplo, pai, mãe, filhos, por exemplo, vai ter uma questão de hierarquia,
Então, né, os filhos normalmente vão ouvir os pais, vão mais obedecer do que ter uma opinião, né? Não é muito igualitário, mas ainda assim são relações muito populares. Então, as unidades de trabalho podem variar muito, porque elas podem ser de diferentes tipos de família, diferentes tipos de comunidade. E para organizar melhor, foi criado o Fundo de Trabalho, que é para valorizar os conhecimentos das pessoas e definir os usos desse fundo para algumas categorias de trabalho. Então, o que são esses conhecimentos? Por exemplo, dentro de uma organização familiar, a avó, que sabe fazer pão, que sempre cozinhou, faz pão muito bem, ela tem esse conhecimento que traz muito valor à unidade de trabalho dela. E algum outro parente vai ter um conhecimento comunicativo muito bom, vai ser muito bom para vender um produto e vai ser a pessoa responsável por fazer a venda daquele pão. Esse é um outro conhecimento que é muito importante e agrega muito à unidade de trabalho a qual ele faz parte. E, por último, como eu mostrei pela questão do MEI e tudo mais, a economia popular ainda é um pouco refém do sistema capitalista, mas é possível que a gente construa uma economia que permita o desenvolvimento e que possa existir junto ao sistema organizado capitalista, e que possa compartilhar outras soluções para a vida das pessoas da comunidade. Então, uma economia popular que caminhe junto e que possa competir com o capitalismo por influência, por poder, por poder econômico, né? E que possa dar uma vida melhor para as pessoas. É isso. Eu abri o meu microfone aqui. Isso, Letícia, aí dando alguns aspectos mais conceituais que são trabalhados dentro da economia popular, inclusive essa relação com a economia capitalista, né? Que em muitos aspectos ela é contraditória, né? Mas ela também nasce de uma outra energia, né? De uma energia de uma organização, né, dos setores populares para enfrentar né, as situações que têm a ver com a valorização do trabalho e, obviamente, da vida dela. Agora, tem outros adjetivos à economia, né, popular. A gente tem um nome economia popular, né, que é um nome genérico, né, mas a economia popular ganha novos adjetivos à medida, depende muito de quem são os sujeitos que estão à frente dela, né? Então, a economia popular pode ser a economia popular quilombola, pode ser a economia popular indígena, pode ser a economia popular feminista, pode ser, enfim, ela pode ir ganhando vários adjetivos e conteúdos próprios, né? Então, ela não é um sistema uniforme ou, né, uma coisa só, né? Ela expressa, né, tanto necessidades diferentes quanto valores, né, diferentes da comunidade. Então, é nesse sentido que que é importante a gente entender também, né, os desafios que a economia popular tem. Aí eu vou expor aqui um vídeo que é um exemplo. Posso? Quer que eu Oi? compartilhe? Não, já estou Ah, compartilhando aqui. Isso, obrigado, Laura. Esse vídeo, né, que está no Instituto Polis, tá? Essa economia solidária e os trabalhadores de material reciclável, né, que é o título, Economia Solidária e os Trabalhadores de Material Reciclável. Bora assistir um pouquinho esse trabalho aqui para vocês. Qualquer problema com som, vocês me avisem, por favor. Vamos lá.